Almas bonitas! Olá, sou a Vera Xavier e estou aqui hoje para, como sempre no início da semana, falarmos sobre as dicas para o amorzinho. Vamos a isso? Bora lá! Esta semana vamos trabalhar com este tarot que é muito bonito, é muito romântico, é muito fadinhas, também um bocadinho na linha do da semana passada. Vejam a capa, não é? A contracapa é muito bonito, é muito colorido. Não é um dos tarots que eu também mais me identifico, porque reparem, tem um bocado de informação, não é? E às vezes esta informação é um bocadinho excessiva para que possamos ler. A informação que é necessária e que nos traz insights muito interessantes. Depois há outra que é apenas demasiada informação, demasiado ruído, não é? Este é um deles, mas como coleção e para trabalhar de vez em quando recomendo vivamente, é o tarot de Murcha. Muito bem. Vamos lá então começar com um arcano de fogo para um signo de fogo, Carneiro. Tem o 10 de paus. O 10 de paus é uma carta que tem um bocadinho a ver com cansaço, com excesso, e portanto é possível que nesta altura esteja a ter algum comportamento que possa ser excessivo, comportamento, atitude, pode estar numa fase em que se está a sobrecarregar e não há necessidade, está bem? Então pede que perceba qual é o peso que está a mais em cima de si, está bem? Porque há aqui qualquer coisa que realmente é escusadito. Perceba se essas coisas são todas suas, se são de outras pessoas, e se assim for, o que é que pode realmente, com inteligência emocional, deitar fora, tá bem? Não é deitar fora, largar as pessoas, é responsabilizar as pessoas para que elas possam carregar as suas próprias tralhas. Tá bem? Muito bem. Touro tem o arcano da morte. A morte, como nós já sabemos, tem a ver com metamorfoses, e esta metamorfose pode ter a ver com algo dentro da relação que precise de ser renovado, porque, como nós sabemos, a morte não existe, o fim não existe, há sempre uma continuidade. Sim, a morte não existe, é apenas uma passagem. E, portanto, aqui, em particular, para os filhos de Vênus, a morte pergunta o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser, também, de certa forma, libertado, porque a morte liberta também muito, para que possa haver uma renovação na sua relação. O que é que pode ser? O que é que nesta altura pode deixar para trás? Pode e deve deixar para trás. Está bem? É trabalho nosso. E sabem quando nós vamos de vez em quando à carteira e tiramos um monte de tralha lá que é ou à despensa, que temos coisas de 1983, nós de vez em quando temos que fazer isto connosco. Está bem? É connosco e com as nossas relações. É perceber que realmente nós estamos sobrecarregados com coisas que já não fazem qualquer sentido. Está bem? Então, aligere as suas relações, em particular relativamente ao amorzinho. Gêmeos tem o 8 de ouros. O 8 de ouros está muito, muito, muito ligado ao trabalho. Aliás, vê-se, está aqui quase, neste tarot é quase uma coisa esclavagista, não é? A postura, mas não tem que ser, porque o trabalho dignifica-nos, foi o que nos disseram, certo? E o 8 de ouros pergunta se não poderá estar a negligenciar a sua parte mais familiar, pessoal, amorosa,
e a dedicar mais ao trabalho. As coisas podem e devem ser equilibradas. Há tempo para tudo. É uma questão de boa gestão, de nós sabermos quando é tempo de estarmos de facto a trabalhar e quando é tempo de família, e fazer uma divisão clara. Também. Por outro lado, a carta do trabalho também pode indicar que a sua relação pode estar a precisar de ser um pouquinho trabalhada. Trabalhada pode dizer muita coisa, mas eu diria que aqui talvez seja trabalhada no sentido de se unirem mais. Cuidado com os muros, vamos investir em pontes. Também pode ser. Tenho a sensação que tem mais a ver com isso. Depois é engraçado porque nas previsões escritas do Sapo, eu pus lá uma frase da princesa Diana, que eu achei maravilhosa, nesta altura em que aqui no Instagram estamos a falar no poder feminino, na força feminina, nas várias facetas da força feminina. E a Lady Di disse: um homem não nos trará realização, um trabalho com que nos identificamos, em que nos damos por inteiras, isso sim trará inteireza. Né? Nós mulheres temos que pensar muito sobre isso e sobre, de facto, esta crença ainda muito arraigada em nós de que há um príncipe encantado e que, se nós não o descobrimos, somos estranhas e solitárias e por aí fora, tá bem? Eu achei muito bonita esta frase da princesa do povo. Já morreu há 30 anos, meu Deus do céu. Meu Deus, então lá, como o tempo passa, Caranguejo tem o 3 de copas, é uma carta muito divertida, é uma carta que pede comemoração e pede que olhe para o lado melhor da vida, e nós agora estamos a experimentar devagar esta questão de começarmos a poder fazer coisas outra vez que dávamos como garantidas e que durante mais de um ano tivemos muito restringidos. O 3 de copas, como se pode ver na carta, é uma carta é uma lâmina que nos fala em juntar os amigos, ativar a vida social, estar com as suas pessoas, estar com as suas pessoas, aquelas que lhe trazem qualquer coisa de bom, alegria, conhecimento, mas que acrescentam alguma coisa. E pode ser só numa componente de lazer, não tem problema nenhum, mas pessoas que lhe trazem qualquer coisa, pessoas que lhe dão e que recebe e que dá também. É sempre esta troca, sempre dar e receber. Tá bem? Então é muito um arcano que pede que se divirta nesta altura e que saboreie as pequenas coisas da vida, tá bem? E saia da conchinha, saia a minha pérola. Muito bem, Leão tem a roda da fortuna. A roda da fortuna, eu também deixei aqui uma frase que eu acho que é a roda da fortuna em si, é uma frase cénica, um pensador que eu gosto muito, filósofo romano que eu gosto muito, que diz: o destino conduz o que consente e arrasta o que resiste. Isto é a roda da fortuna, Séneca. Duvido muito que ele tenha aprendido tarô, mas ele descreve nesta frase: o destino conduz o que consente e arrasa com o que resiste. Isto é a descrição da roda da fortuna. Nós temos de estar atentos aos sinais para percebermos quando são as alturas em que temos mesmo que aceitar que a vida muda, a vida não está sempre no mesmo patamar, a vida é uma roda, hoje em cima, amanhã em baixo, não tem que ser oscilações drásticas, mas o que é facto é que a vida está em permanente mudança, não há nada a fazer e as coisas vão mudar.
sejam as situações mais desagradáveis, sejam as situações mais agradáveis, tudo isso tem um fim. Tudo gira, tudo muda, tudo tem um fim, no sentido de que outra porta se irá abrir, outra ponte se irá estender, mas nada é nunca definitivo e, portanto, é muito importante nós aceitarmos de coração aberto aquilo que o destino nos vai trazendo. Mais do que isso, é aceitar, mas realmente aceitar e dizer, ok, a vida quis que eu estivesse aqui agora, portanto eu vou fazer o melhor que posso. Portanto, nas relações, o destino pode trazer aqui algumas mudanças. Normalmente a roda da fortuna é um sinónimo de sorte, pode indicar que alguma coisa tende a mudar para melhor. As pessoas, quando eu falo em mudanças, ficam logo muito assustadas e faço logo questão de dizer que para melhor. Está bem? Muito bem. O que é natural, não é? O desconhecido assusta-nos. Somos humanos. Virgem, 3 de ouros. Não sei se não terá sido esta mesma carta a semana passada. Não sei. Então, esta lâmina, confesso que gosto bastante. É uma lâmina que tem a ver com o trabalho, com o trabalho, com a construção, com a nossa própria construção, com o nosso autoconhecimento, com a alquimia que temos de fazer connosco, é transformar o nosso chumbo em ouro. O 3 de ouros é uma carta muito espiritual que nos fala em atingir outros patamares de vida, e isso só acontece se nós trabalharmos em nós, se nós tornarmos de facto o nosso chumbo em ouro. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer na prática que nós vamos limando as nossas arestas, nós vamos percebendo que há tipos de comportamentos, atitudes, reações, pensamentos que já não fazem sentido serem nossos. Já não é preciso defender-nos daquela maneira, não é preciso sermos reativos, não é preciso, não somos assim tão frágeis que precisamos de nos defender de forma agressiva ou ríspida, ou às vezes nem sequer precisamos de nos defender, porque as coisas não têm assim tanta importância. Sim. Vamos perder tempo e energia com situações que são de facto muito pouquinhas. Não vamos. E isto não é elevar-nos, não é filtrar aquilo que realmente vale a pena. Há coisas que nos dizem e fazem que são para aproveitar, e são para ouvir, e são para perceber se de facto é assim, se não é assim, mas há outras que são lixo, são só tentativas vãs de nos melindrarem, não é? Nós temos que começar a filtrar o que entra dentro de nós. Também. Isto faz-se com consciência, faz-se com trabalho pessoal. Também. Portanto, a partir do momento em que nós nos sentimos assim um pouquinho mais fortes, mais estruturados, as nossas relações também melhoram, porque nós temos o tal filtro que nos diz: isto é provocação pura, não serve para nada e, portanto, eu vou continuar a fazer as minhas coisinhas que eu estava a fazer. Mas cuidado para também não nos alienarmos. É importante. Tudo tem um oposto, tudo tem um excesso. Também aqui o perigo é também ficarmos no nosso mundinho e não ouvirmos ninguém. Isso também não é saudável, não é por aí. Balança tem o 8 de copas. 8 de copas é um arcano muito bonito. Aqui o autor deu-lhe assim um ar um bocadinho mais leve que o Rider-Waite, o Eduardo Arthur, porque dá-lhe um ar de quem sabe que tem que se afastar de uma forma harmoniosa. Há coisas, pessoas, situações ou mesmo relações que não nos fazem bem,
E, portanto, nós temos que, mais uma vez, não tem que ser um corte radical, mas temos que, pelo menos, ter algumas defesas, algumas proteções para que essas pessoas não nos atinjam com essa facilidade. E, portanto, há pessoas e situações que têm que ficar pelo caminho. Já não faz sentido. Porque eu sou amiga há 15 anos, 5 anos, 20 anos, mas se essa pessoa já não nos diz absolutamente nada, mais uma vez, não tem que ser um corte radical, mas a própria vida ajuda a que haja essa seleção natural. Tá bem? Portanto, veja, perceba, selecione as pessoas com quem se dá para se proteger. Tá bem? Pode ser. Escorpião tem o 9 de espadas, coitadinhos, o escorpião tem o 9 de espadas, nós não queremos o 9 de espadas para os escorpiões, não queremos, mas o tarot diz que é esta a vossa regência e nós temos que aceitar. O 9 de espadas é um arcano, tende a ver, 7 de espadas tem a ver com a mente. Nós sabemos o que é que a nossa mente é capaz de fazer, não é? Sabemos perfeitamente. Ela é capaz de criar filmes incríveis, uns que são reais, outros que não são reais. A mente é capaz de bloquear a nossa vida com pensamentos como não és capaz, isso não é para ti, o teu pai e a tua mãe disseram-te que nunca serias ninguém na vida e portanto não vais ser. Outro tipo de pensamentos, tipo tenho medo da vida, tenho medo da morte, tenho medo do amor, tenho medo do fracasso, tenho medo do sucesso. Nós temos medo de muita coisa e isto está muito dentro de nós, está lá latente, mas consegue-se tirar e consegue-se perceber isso, especialmente se trabalharmos com quem saiba fazer isso, que são os terapeutas, os psicólogos. Os life coaches também podem fazer isso. Portanto, estes medos todos condicionam-nos de uma maneira que nos vão fazer com que nós só vivamos pela metade, se é que, não é? Há que perceber quais são os medos que possam estar aqui neste momento a bloquear, que possam estar a atormentar, mais até do que bloquear, possam estar aqui um bocadinho a atormentar, e perceba o que é factual e o que é que são emoções. As emoções podem ser limpas e vamos ficar só com os factos. Está bem? Pode ser a carga emocional com que nós lidamos com as coisas, seja do passado, seja do presente ou do futuro, muitas vezes de facto fazem com que elas não aconteçam. Porque temos medo dos nãos, porque temos medo dos sims, porque temos medo dos mais ou menos. Portanto, libertação, limpar a tralha mental que possa estar aí a bloquear a si e logo as suas relações. Se nós não estivermos bem, isto vai sobrar para as nossas relações. É quase uma verdade absoluta. Sagitário tem o pajem de paus, outro signo de fogo com outro arcano de fogo. O pajem de paus traz energia nova, motivadora,